Voltamos para mais um bloco da Web TV Paulo Delício, hoje com o projeto Construindo um Pensar Filosófico, abordando os temas transversais e as perspectivas contemporâneas. Hoje estamos aqui recebendo 2 alunos do ensino médio, o Augusto e o Wendel. Augusto, seja bem-vindo. O Wendel, seja bem-vindo também. Augusto, fala um pouquinho de você. Meu nome é Augusto Lieck, eu tenho 16 anos e, como você já disse, eu estou cursando o 2º ano do ensino médio aqui na escola. Eu não sou de Água Santa Bárbara. Na verdade, eu vim de São Paulo, capital, quando eu tinha 3 anos e meio. Olá, meu nome é Wendel Silva de Souza, eu também tenho 16 anos e também estou cursando o 2º ano do ensino médio. Eu nasci em Campinas e me mudei aqui para Água Santa Bárbara quando eu tinha só 1 ano, isso foi em 2004. Que bom que vocês estão aqui em nossa escola. Pelo menos nós temos 2 bons estudantes, não é isso? Qual o tema que vocês vão abordar? Nós iremos discutir um pouco sobre o que é astronomia. O que é astronomia? Um assunto muito difícil, né? Entre tantas disciplinas, o que fez vocês irem para essa área, a área de astronomia? Então, a astronomia é um hobby meu desde que eu era criança. Eu sempre gostava de desenhar planetas, estrelas, tudo no meu caderno de desenho. O que me fez mais me apaixonar pela astronomia foi como ela é tão diversa, isso. Ela, por exemplo, se compararmos nós com o Sol, os outros planetas, nós somos insignificantes. Tá certo. Vocês tiveram dificuldades para montar esse trabalho? Porque não é em qualquer lugar que a gente vê falar sobre astronomia, é isso? A principal dificuldade que nós encontramos para montar nosso trabalho foi encontrar as informações, principalmente dos planetas, porque como eles são tão grandes, é meio que impossível calcular certamente o tamanho deles. A não distância. É exato, né? Não é exato, porque são estimativas, não é uma informação totalmente exata. Ah, tá certo. E vocês tiveram dificuldade para montar isso mesmo? Sim. Muita dificuldade? Sim, muita dificuldade. Então, agora vocês falem para mim, os dois, no que consiste, na verdade, a astronomia? A astronomia ela é uma ciência exata que estuda todos os astros, tanto presentes na nossa galáxia quanto no nosso sistema solar. E as pessoas que trabalham com a astronomia, que são os astrônomos, eles trabalham pesquisando e estudando sobre esses astros. Ah, ok. Então, como o Augusto disse, a astronomia estuda a galáxia e o universo. E, além deles estudar isso, eles estudam o que seria a nossa vizinhança estelar aqui, que seria o Sistema Solar. O Sistema Solar é oficialmente formado por 8 planetas. Antigamente ele era formado por 9, até 2006, quando Plutão foi rebaixado para um planeta anão. Planeta anão. Isso. O Sistema Solar ele tem aproximadamente 5 bilhões de anos. Não dá para calcular, né? Então, há muito tempo. É meio difícil para nós humanos aqui, simples mortais, calcular isso. Uhum. Quando nós pensamos na astronomia, nós pensamos em pessoas super inteligentes. E agora eu vou falar um pouco sobre os 3 maiores astrônomos que já passaram por essa Terra, que entre eles estava Ptolomeu, Hiparco e Erastóteles. Ptolomeu, que foi um geógrafo matemático egípcio de ascendência grega, ele que foi o último astrônomo a passar antes da Idade das Trevas, que seria naquele momento da história que surgiram o feudalismo. E entre os grandes invenções que contribuíram para a astronomia, nós podemos citar o livro Almagesto, que foi um livro muito importante da época, que Almagesto significa também o maior. Nele continha o movimento do geocentrismo e também o movimento aparente das estrelas. Em segundo lugar, nós podemos falar sobre Hiparco, que foi considerado o 2º maior astrônomo. Ele pode ser facilmente considerado o fundador da astronomia,
porque ele foi o primeiro a criar um catálogo, ou seja, um catálogo seria um mapa com todas as estrelas. Erastóteles, que foi o maior astrônomo que já passou por essa terra. Ele, que era de Cirene, ele trabalhava como chefe bibliotecário na biblioteca de Alexandria. Ele que foi inventor também da disciplina de geografia e também da terminologia, que são matérias que são usadas até hoje. Podemos citar entre as grandes invenções dele que ele foi o primeiro a calcular a circunferência da Terra, calcular a inclinação do eixo da Terra. Ele também calculou a distância da Terra ao Sol. Ele inventou o dia bissexto e também criou o primeiro mapa que incorporava paralelos e meridianos. Uma pequena curiosidade que na história de Erastóteles, que quando ele estudava na faculdade, pessoas que tinham inveja da sabedoria dele chamavam ele de beta, que naquela época podia ser considerado como um assunto, porque beta é a segunda letra do alfabeto. E eles queriam dizer o que com isso? Eles queriam dizer que tudo que Erastóteles fazia, ele ficava em segundo, ele nunca conseguia dominar aquela área plenamente. Mas pessoas assim que gostavam muito de Erastóteles apelidaram ele de Pentátulo, que era uma referência aos atletas olímpicos da época, porque mesmo aquelas pessoas não admitindo que ele era um mestre nas áreas que ele dominava, as pessoas ficaram com o dó dele e acabaram criando esse apelido para mostrar para ele que ele era sim um mestre daquela aprendizagem. Uma diferença que alunos e professores que estudam essa área, que é a diferença de astronomia e astrologia. Como eu já falei, a astronomia ela é uma ciência exata que estuda os astros que estão presentes tanto na nossa galáxia como no nosso sistema solar. Mas a astrologia, que também ela não é considerada uma ciência, ela está mais voltada para um tipo de religião. Ela que também estuda os astros celestes, só que ela fala que cada astro celeste influencia de alguma forma, ela não explica direito, ela só afirma que esse astro celeste influencia na nossa vida, tanto socialmente quanto em algum tipo de meio na vida. Então, outra dúvida bem frequente na astronomia é o ano-luz. Quando pensamos no ano-luz, a gente pensa que ele pode ser uma medida de tempo, mas não, ele é uma medida de distância. O ano-luz corresponde à velocidade em que a luz percorre em um ano no vácuo, que corresponde a aproximadamente 300 mil km por segundo. Para entender essa velocidade, eu vou dar um exemplo. Suponhamos que esta lanterna, a luz dela viaja na velocidade da luz. Quando eu ligasse ela e apontasse para a Lua, por exemplo, ela demoraria 1,3 segundos para a luz dela alcançar a Lua. A gente pode pensar, para nós seres humanos, é uma velocidade muito, muito rápida. Mas, para a imensidão do universo, ainda é muito lenta. Por exemplo, para a Lua demora 1,3 segundos, mas, por exemplo, para o Sol demora 8 minutos. Para a Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do Sol, demora aproximadamente 4,22 anos-luz. Para o centro da nossa galáxia, demora aproximadamente 26 mil anos-luz. E para a próxima galáxia, demora 2 milhões de anos-luz. Nossa, isso fica quase que assim, a gente não entende muito isso para nós seres comuns, né? Fica muito difícil de entender. Realmente, vocês pesquisaram pra caramba, né? Isso. Vamos para o próximo. Um tema muito abordado dentro da astronomia é a teoria do Big Bang, que é a teoria mais aceita pela ciência. Ela que foi criada nos meados de 1948 pelo cientista russo Georges Gamow e o padre astrônomo belga Georges. Na teoria deles, eles falam que o universo era uma grande massa e após uma mistura de partículas subatômicas, ele explodiu e vários desses pedaços se espalharam e assim, depois de milhões e milhões de anos, foi criado o universo e no universo várias galáxias e nas galáxias sistemas solares, dentro deles planetas, estrelas, luas em si. Outro grande feito da astronomia que ocorreu no começo deste ano, 2019, foi a primeira foto do buraco negro da história. O buraco negro foi fotografado por 8 observatórios
cada um em cada continente. O buraco negro estava localizado na galáxia de Messier 87, a aproximadamente 54 milhões de anos-luz. E, tipo, para você ter uma ideia, o buraco negro, a gente pode pensar, olhando pela foto, que ele foi fotografado há pouco tempo. Mas A foto quer dizer que ele foi tirado há 54 milhões de anos atrás, ou seja, a foto que é vemos muito dele, tempo, né? isso. A foto que vemos deles é como ele estava 54 milhões de anos atrás, ou seja, hoje ele pode até estar em outro local ou estar mais massivo. Incrível. Quantos países, quantos continentes estavam? 8? Foi 8 observatórios. 8 observatórios. Isso. Na América do Sul teve algum? Eu acho que teve um. No Chile? Mais ou Talvez? menos isso. Não foi no Brasil, mas foi ao redor. Foi na América do Sul. Isso. Teve um. Sim. Não, isso é muito interessante, porque é uma colaboração intercontinental, né? Sim. Então vamos lá, vamos continuar com as curiosidades do nosso tema, o tema de vocês, que é a astronomia. Vamos lá. Antes de terminarmos, tem uma pequena curiosidade que no dia 2 de dezembro é comemorado aqui no Brasil o Dia do Astrônomo. E por peculiaridade, essa também é a data de nascimento também de Dom Pedro II, que também era um grande fanático desse tema que é a astronomia. Nossa, Dom Pedro II já se interessava por astronomia naquela época? Sim, ele adorava esse tema, ele adorava ver as estrelas, só que naquela época ainda... Já tinha, por exemplo, eu não sei com qual aparelho ele conseguia olhar as estrelas, o espaço, né? Uhum. Mas isso é algo inovador, né? Sim. Naquela época. Telescópio havia, será? Acho que sim, né? Havia já as lunetas que eles usavam quando navegação. Na navegação. Naquela época já existia, porque muitos astrônomos eles já tinham inventado. Então naquela época não era uma coisa assim tão nova. Então tá bom. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Só que é um tema assim muito interessante se você se sentir atraído por essa matéria. Eu falo que você tem que ir atrás, porque é uma matéria assim que você pode ter um futuro se você seguir ela. É um tema que é muito abordado nos dias de hoje. Interessante. Muito interessante mesmo. Gostei muito de ouvir vocês dois, jovens e já tão determinados com esse assunto de astronomia. Realmente, dou meus parabéns para vocês e sejam sempre bem-vindos ao nosso programa, ao nosso estúdio. Sempre que vocês quiserem participar, provavelmente vai ser com esse tema novamente, porque eu sei que foi o que chamou a atenção de vocês. Então, muito obrigado pela presença, ficamos muito agradecidos pelo tempo que vocês deram para nós no dia de hoje. Muito obrigado, Wendel e Augusto.